Deus. Miqueias. Alguém prepara o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. La braga shala braga daga serebe decai. Profassa no goshei. La mancho robia se que me venai prosti e decai. Jesus. Kai de Narai que matasso. Livro de Miqueias. Capítulo 5, versículo 2. Lá pragai. Diz assim a palavra do Senhor. Por favor, alguém prepara o livro de Mateus, capítulo 2. Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Assim, e tu, Belém Efrata, posto que bem pequena entre milhares de Judá. Você pode dizer comigo, bem pequena entre milhares de Judá. De ti me sairá o que será Senhor em Israel. Palavra do Senhor. Eu disse palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem abriu o livro de Mateus, capítulo 2, para fazer a leitura? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, magos até versículo 6. do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Aleluia. Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta Isaías: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Igreja, pode tomar seu assento. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de eu começar a realçar aquilo que é a palavra do Senhor, permita-me dizer o tema desta noite é Belém, casa do pão. Aleluia. Esse é o tema desta noite. Belém, casa do pão. O subtema desta noite é lugar da promessa. Aleluia. Deus seja louvado. Para quem não me conhece, chamo-me Adelson Kibato. Aleluia. Esse é o meu nome. Quero já agradecer primeiramente a Deus Todo-Poderoso pela vida que Ele me concedeu. De verdade que eu tenho muitas coisas para agradecer ao Senhor. Se eu citá-las, irmãos, vão pensar que eu estou a orar. Por isso eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Sem esquecer, agradecer pela liderança, pela oportunidade do nosso pastor Justino Pinto Samaquembe, do nosso ministro André Natividade, por esta oportunidade. Sem esquecer de agradecer a Deus também pela tua presença neste lugar. Aleluia. Vamos naquilo que é a palavra do Senhor, porque o tempo não nos permite. Aleluia. O livro que nós acabamos de meditar é o livro do profeta Miqueias. Profeta Miqueias é o livro dos profetas. O livro dos profetas menores. Aleluia. E a Bíblia Sagrada fala em que o profeta Miqueias, segundo
a história narra que o profeta Miqueias viveu em volta de 750 anos antes de Cristo. Mas o que me chama a atenção na história do profeta Miqueias é a respeito do seu nome. O nome do profeta Miqueias significa quem é como o Senhor. Aleluia. Este é o significado do nome do profeta Miqueias. É um nome hebraico. A Bíblia Sagrada narra que o profeta Miqueias, Deus chama o profeta Miqueias com uma mensagem para aqueles que têm o privilégio, posso assim dizer, para aqueles que eu tenho ensinado, instruído na palavra do Senhor. Eu tenho ensinado que cada ministério tem uma mensagem, cada ministério Deus coloca uma mensagem. O meu ministério é pastoral, mas eu tenho uma mensagem diferente de outras pessoas que também têm um ministério pastoral. Quer dizer que cada ministério em cada membro da igreja tem uma mensagem específica. Eu começo a entender na dimensão espiritual é que quando eu comecei a estudar a respeito de Miqueias, eu encontrei que a mensagem do profeta Miqueias foi a mensagem da justiça. Ou seja, Miqueias foi o profeta ao qual pregava a justiça de Deus. Por quê? Porque naquele tempo o povo de Israel se encontrava distante, era corrupto, se encontrava distante da presença de Deus. Mas o nome Miqueias já identificava o ministério, porque o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Ou quer dizer que somente o Senhor, que era a mensagem de Miqueias, tinha autoridade de poder julgar, tinha autoridade de poder condenar. Eu não sei se a igreja está a entender. O que eu quero transmitir sobre a igreja é que o profeta Miqueias, além do nome, também tinha um significado. E o significado que exercia o nome também tinha o poder para trazer timidez para o povo. Quer dizer que nós temos um nome. Automaticamente, por detrás do nosso nome, ministro André, também temos um significado. Eu não sei qual é o teu nome. Eu não estou a se referir o nome ao qual os nossos pais deram para nós. Porque se nós nos basear no nome que nossos pais colocaram sobre nós, nós vamos encontrar nomes que têm significado de desgraça. Nós vamos encontrar nomes que têm significado diabólicos. Porque uma vez nós somos africanos, nós encontramos nomes que identificam uma identidade. E essa identidade nem sempre é boa. É uma identidade que transmite uma mensagem. Ou a mãe enterrou e deu o nome de cemitério. Ou a mãe enterrou tanto e deu o nome de única. Por quê? Porque por detrás tem um significado. Mas, como eu olho perante a espiritualidade, eu encontro alguém que tem a capacidade de nos trazer uma identidade espiritual, não uma identidade física que é atribuída o nome que nossos pais nos deram, mas é uma identidade espiritual. E essa identidade nós só alcançamos através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu não sei se você está a entender. O nome que teu pai te deu até que é importante, o nome que está no teu bilhete até que é importante, mas o nome que você carrega na dimensão espiritual é mais importante do que o nome que nossos pais nos atribuíram. Não sei se você está a entender. A Bíblia Sagrada diz que todos quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então automaticamente, quando Deus olha para o teu nome, Deus não olha na identidade que teu pai transmitiu, Deus olha na identidade que o Filho trouxe através da cruz do Calvário. Então quer dizer que o nome que você carrega dentro de ti é chamado de cristão. Então cristão é um nome. E automaticamente nós devemos viver este nome dentro de nós. Porque cada nome transmite uma mensagem. Eu não sei
o nome do teu ministério, eu não sei a mensagem do teu ministério, mas quando eu entro na dimensão de profeta Miqueias, eu começo a entender que Miqueias tinha uma mensagem específica. Quer dizer que a unção, ministro André, é importante sobre o nosso ministério, mas o mais importante é nós descobrirmos qual é a nossa mensagem, porque a nossa mensagem perante ao nosso ministério vai determinar o nosso posicionamento. Tem pessoas que têm uma mensagem específica, por não saber a mensagem do ministério dele, vai operar em coisas em que Deus não lhe colocou, porque tem pessoas que têm o ministério de pastorar, porque tem a graça de profetizar, se prender na dimensão profética, mas Deus não quer que ele se prenda na dimensão profética. Deus quer que ele se prenda na dimensão pastoral, porque é lá onde ele carrega o nome espiritual. E eu começo a perceber é que Miqueias, se nós compreendemos, Miqueias ele vai escrever algo que me chama a atenção. Eu gostaria que o senhor Plástico me ajudasse no fundo. Escuta, o livro que nós meditamos me chamou muita atenção, porque é uma palavra profética. Aleluia. E o que é palavra profética? Palavra profética vem de preferir, ou seja, profeta ele libera uma palavra porque prevê alguma coisa, e automaticamente eu começo a perceber que Deus visita o profeta Miqueias. E quando Deus visita o profeta Miqueias vai liberar uma palavra. Desculpa, a palavra profética que Miqueias vai liberar é aquilo que nós meditamos. E a primeira palavra que nos chamou a atenção é que Miqueias vai chamar o ministro André de Belém, em pequena entre outras cidades de Judá. Olha o que a Bíblia diz: é tu em Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. E eu começo a entender é que Deus chama, libera uma palavra profética do nascimento do Messias numa cidade pequena entre Judá. Ou seja, o que me chama a atenção dentro de Belém é que naquela época não tinha um lugar, ministro, que chamava a atenção concernente o templo de Jerusalém. Não se encontrava em Belém. Em Belém não tinha templos. Em Belém não tinha algo que chamava a atenção de pessoas para ter prazer de ir visitar. Em Belém até tinha bons campos. Em Belém era bom de cultivar coisas. Em Belém era uma cidade que não faltava alimento, porque a terra era boa. Mas nada chamava atenção em Belém. Mas o que me chama a atenção é que Deus libera uma palavra profética dentro de Belém, porque o profeta Miqueias está profetizando que em Belém é que vai nascer o Messias. Mas por que em Belém que deve nascer o Messias? Se tem muitas cidades grandes, se tem muitas cidades bonitas, se tem muitas cidades em que chama a atenção do povo, mas por que Deus logo foi até em Belém? Por que Deus chamou o Messias, enviou a palavra profética dentro de Belém? Eu comecei a refletir a respeito desta mensagem. O que me chama a atenção é que era pequena, tudo bem, mas o que estava dentro de Belém não era pequena, porque antes do profeta Miqueias chegar, o que está me chamando a atenção é que houve, ministro André, um rei que se encontrava também em Belém, mas esse mesmo rei que se encontrava dentro de Belém é que me chamou a atenção. Qual é o nome deste rei? Algo me chama a atenção é que de repente um rei está fracassado, de repente um rei está a desobedecer o mandamento que Deus lhe orientou,
De repente está surgindo um profeta, está chegando até este rei, está dizendo o seguinte: melhor é obedecer do que sacrificar. De repente este mesmo rei fica frustrado com esta correção e rasga a veste do profeta. O profeta libera mais uma palavra e o reino foi dividido, e algo começa a me chamar a atenção. É que Deus fala para este mesmo profeta para ir a uma cidade, e quando ele chega nesta cidade, encontra ministro André, um bom senhor que tem ministro André filhos com bom físico, filhos com boa saúde, filhos que tenham uma autoridade física. Mas o que me chama a atenção é que esse mesmo profeta, logo que chega naquela casa, o homem da casa recebe muito bem, e quando ele chega dentro da casa, ele chega e fala a orientação divina. De repente chega os filhos daquele senhor, logo o profeta se apaixona com o estado físico daquele mesmo jovens que se encontravam naquele lugar. Mas algo me chama a atenção, quando ele pega a vasilha com azeite para espejar, de repente Deus começa a falar para ele que eu não vejo aquilo que o homem vê. E quer dizer, meu Deus do céu, o que me chama a atenção é que o profeta vai dizer para o senhor da casa: porventura não tem mais alguém? Alguém está a dizer: tem mais um. De repente se lembraram de mais alguém que estava ausente da casa. Então o profeta manda o chamar. Mas o que me chama a atenção é que mesmo esse jovem que foram o chamar, é que ele tinha já um trabalho, é que eles tinham uma experiência dentro de um campo. A Bíblia Sagrada diz que Davi era pastor de ovelha. Davi, ela vivia em Belém. Davi tinha a identidade de Belém. E logo o profeta Samuel foi à busca de Davi. Davi mandaram chamar ele. Mas o que o profeta libera é que nós não vamos nos aceitar sem este jovem chegar. Ou seja, é uma dimensão na espiritualidade. É que Belém, meu Deus do céu, significa a casa do bom ministro. E de repente o profeta está dizendo que não vamos nos assentar, ou seja, não vamos chegar se esse jovem chegar. E algo me chama a atenção nesta noite é que na dimensão espiritual, não importa quantas vezes eu sou humilhado, não importa se a tua família te esqueceu, porque tem pessoas que a família está a esquecer, tem pessoas que não lhe chamam na apresentação para falar, tem pessoas quando tem um problema não vão lhe ligar, quando tem contribuição não vão poder lhe atribuir alguma coisa. Por quê? Porque esta pessoa automaticamente não tem um bom cargo para poder dar sobre a sua família. Então esta pessoa é desprezada. Davi estava sendo desprezado, mas naquele dia Deus queria mudar a história de Davi. Deus queria levantar Davi. Deus queria transformar Davi. Por que Deus queria transformar Davi? Porque Davi era o menor de seus filhos. E agora está me chamando a atenção é que o profeta Miqueias está a dizer é que nas menores pequenas cidades de Judá, Belém era pequeno, Davi era pequeno. E algo me chama a atenção, Deus está levantando mais alguém que é pequeno para exaltar nesta cidade. Eu não sei como funciona a tua família, mas permita-me te dizer, não importa a tua estatura, Deus te levantou com um objetivo. Não importa se te escolheram, não importa se tem te humilhado na tua casa, na tua família, mas nesta noite, permita-me te dizer que Deus te escolheu entre milhares de Judá. Não sei se você está entendendo. O profeta Miqueias está dizendo que o profeta Miqueias está dizendo é que Belém é a menor cidade de Judá, mas em Belém que está carregando a promessa. Eu não sei quem você é na tua família, se essa pequena pessoa entre Judá, mas a promessa de Deus está sendo derramada sobre a tua vida.
a tua vida. Não sei se você está entendendo. Eu quero dizer para a tua vida, não importa como a tua família tem te olhado, mas a promessa de Deus chegou sobre a tua vida. Deus está a falar para chamarem Davi. Davi foi lembrado porque o profeta chegou. Você deve entender. Escuta, Davi foi lembrado porque o profeta chegou naquela casa. Quer dizer que Davi, no assunto mais importante, não era chamado, mas de repente Deus exaltou o nome de Davi naquela casa. O profeta está a dizer, hoje o mais importante não é só o que cheguei nessa casa, o mais importante é aquele que está no campo. Manda eu chamar, porque ninguém pode se assentar à mesa se ele chegar. Não sei se vocês entenderem. Está chegando uma estação sobre a tua vida em que Deus está te mandando chamar. Não, a tua família vai te respeitar, porque a promessa de restauração, a promessa de edificação, a promessa de exaltação da tua família carrega sobre teus lombos. Glórias a Deus, aleluia. Só que o que me chama a atenção em Deus, evangelista tu, é que Deus gosta de pastores. Se nós compreendemos, Davi, ele era pastor de ovelha. E Deus chamou Davi para poder governar o povo de Israel. Não sei se vocês entendem. Deus, quando chama alguém, ele olha aquilo que você já tem. Presta atenção, a Bíblia Sagrada fala é que depois de Moisés matar o Egito, Moisés foge até a cidade de Mídia e logo consegue uma mulher. O seu sogro tinha muitas ovelhas. Quer dizer, quando Moisés começa a apacentar as ovelhas, ele enxerga as sacerdotes. A pergunta é, o que é que Moisés estava fazendo no deserto? Moisés estava apacentando a ovelha. Quer dizer que Deus não poderia chamar Moisés sem primeiro Moisés despertar o amor pela ovelha. Você está entendendo? Não, antes de Deus te chamar, te dar um ministério, primeiro Deus te coloca o desejo. É o desejo da espiritualidade de ti que vai despertar a mensagem do teu ministério. Deus usa aquilo que você já tem para trazer grandes coisas. Respeita aquilo que você tem, abraça. Não importa o dom que você tem, Deus te colocou sobre a tua vida. Está ali, continua a colocar a lenha, deixa a chama crescer, porque a grana vai se despertar. As pessoas estão a desprezar mínimas coisas. Moisés se tornou grande profeta, mas antes de se tornar grande profeta, primeiro Moisés teve que descobrir, ministro André, o cheiro de pelo da ovelha. Moisés tem que descobrir primeiro como carecer uma ovelha, como guardar uma ovelha. Você não deve entender, permita-me te dizer, Davi está a escrever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algo está me chamando a atenção. Escuta, quando Davi libera essa palavra, nada vai me faltar. Segundo a história diz que os pastores cuidavam das ovelhas. O que não faltava nas ovelhas? Não faltava carinho, não faltava o afeto, não faltava proteção. Então Davi está dizendo que nada vai me faltar. Quer dizer que Davi está a reconhecer, hoje eu tenho meu pastor é Deus. Então Deus estabeleceu uma nova estação sobre a tua vida que está, alimenta esta estação. Eu ainda não entrei no tema. Escuta. Glórias a Deus. Há uma ligação, atendedora, deixa-me acelerar um bocadinho. Há uma ligação muito forte sobre Belém. Belém era sem forma. Belém era uma cidade simples. Era uma cidade pequena, em que não havia chamado a atenção. Tem pessoas que estão se desprezando na sua família, porque as pessoas olham para ele, não
não enxergam aquilo que Deus enxergou. Não se preocupa, pode ser pequeno na tua família. A graça que Deus estabeleceu sobre a tua família será grande. A graça que Deus estabeleceu sobre a tua família é grande. Você em Belém tem uma ligação. Jesus em Belém tinha uma ligação. Belém é uma cidade pequena. O que me chama a atenção é a respeito do propósito. Deus libera a palavra profética sobre em Belém. E algo me chama a atenção. Por que Deus liberou esta palavra profética em Belém? O Espírito de Deus colocou no meu espírito a respeito do propósito. Então quer dizer que nós todos temos um propósito ao qual vai nos fazer nos colocarmos numa dimensão superior. E algo me chama a atenção é que Deus não criou ninguém sem propósito. Deus te colocou na tua família em Belém. Você é pequeno na tua família, tudo bem, mas na tua estatura tem um propósito. Por isso é que Deus chamou Davi. Por quê? Porque Davi tinha experiência de um verdadeiro pastor. Davi sabia defender as suas ovelhas quando via urso. Davi sabia defender as suas ovelhas quando via leão. Davi chamou a atenção de Deus. Então Deus olhou para Davi: é este que vou levantar em Belém. É este que vou levantar, que vai dirigir o meu povo. Não sei se você está a entender. Tem pessoas, ministro André, que na família estão a clamar por socorro. Tem pessoas que estão olhando a tua estatura. Não te chamam nas reuniões, não te chamam nos assuntos mais importantes, porque eles não estão a enxergar a graça que está em ti. Mas daqui a nada, a graça está a arder, a graça está a ser manifestada. O profeta chegou e naquele dia o profeta não foi mais importante que Davi. Davi foi mais importante que o profeta, porque não é o profeta que carregava a promessa. Quem carregava a promessa era Davi. Não sei se você está a entender. Eu quero dizer sobre a tua vida: não tu que carrega a promessa para ele te humilhar, não teu irmão que carrega a promessa para ele te humilhar. Quem carrega a promessa é você, que aceitaste Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua família. Desde o momento que aceitaste o Senhor sobre a tua família, automaticamente você tem um propósito, tem uma atalaia, tem um defensor da tua casa. Por isso a tua família não te respeitar. Não se preocupa, porque a nova estação sobre a tua vida chegou. E Deus me diz para liberar uma palavra sobre a tua vida, que há uma autoridade de vida que está sendo derramada sobre a tua vida. E vou olhar para ele dizendo: chama o fulano para orar para mim, chama a fulana para orar para mim. Vai ser honrado sobre a tua família em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada fala no livro de Mateus que nós meditamos. A Bíblia Sagrada narra lá a Bíblia Sagrada vai falar a respeito dos magos de Oriente. O que me chama a atenção nos magos de Oriente é que eles reconheceram a estrela. Magos, eles estudam, eles sabem a respeito da estação. Logo eles olharam para a estrela e viram uma estrela diferente. Por isso eles chegaram e foram ter, meu Deus do céu, foram até ao rei Herodes.